Graça e paz, queridos irmãos. Nós chegamos neste momento à meditação na última das perguntas, das 5 perguntas vitais de Romanos 8, aonde Paulo faz aquelas 5 perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois, aquele que não... Essa é a primeira pergunta. A segunda, aquele que não poupou seu próprio filho, ou antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Terceira, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quarta pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou que antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. E agora vem a quinta pergunta, vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem aos anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tão agradável lermos a quinta dessas perguntas vitais de Paulo aqui em Romanos 8. Esta quinta pergunta é interessante porque Paulo pergunta e ele mesmo responde. Ele aqui diz 10 coisas. Nem a morte. Ele começa com a morte. Porque a morte, ela foi vencida lá no versículo 34, que é a quarta pergunta, ele diz, por Cristo morreu. Antes, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Por isso, a morte não pode nos separar. Quando Deus pensou, vou fazer o homem para mim. Deus nos criou para ele. Então ele nos criou e colocou em nós, nos deu um corpo, nos deu a alma, mas ele colocou em nós um espírito, porque Deus é espírito. Então, para estarmos conectados com ele, precisávamos desse espírito, porque Deus é espírito. Então nós estávamos ali, o nosso espírito sendo abastecido em Deus que é espírito, cheios desse espírito, ele dirigia a nossa alma e a alma dirigia o corpo. Quando vem o pecado mata o espírito do homem. Então o homem fica sendo alma e corpo e o espírito morto. O espírito no homem não desapareceu, ele morreu. Desde o primeiro homem, pelo pecado, carregamos um espírito morto. Até o dia em que nos rendemos a Jesus Cristo. Nesse dia, ele dá vida a esse espírito que estava morto, ele nos conecta a Deus de novo. Esse é o grande milagre. Eu creio na ressurreição de Jesus. Nós somos ressuscitados. E quando ele diz eu gosto quando o apóstolo Paulo diz ali, nem a morte. Ele diz aqui, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as nossas preocupações com o amanhã, nem os nossos medos de hoje. Mas ele diz assim, será a tribulação que vai nos separar.
Aqui está escrito que filho de Deus tem tribulação. O que desmente a palavra de muitos aventureiros que dizem que filho de Deus aqui não sofre. Porque o meu pai é o dono do ouro e da prata. O meu pai pode todas as coisas. Em Cristo eu venci todas as coisas. Vença a tribulação de todos os dias. Nem angústia. Filho de Deus não fica angustiado. Está dizendo que você tem angústia, mas a angústia não lhe separa do amor de Cristo. Ele não deixa de amar a você, porque você está passando por tribulação, ou porque você está angustiado, ou porque você está sendo perseguido. Ele também foi. Ele disse: neste mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo aí onde você ainda está, mesmo sem ser daí, aí você vai ter tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo você vai ter aí. Mas olhe, você não é mais daí. Você ainda está, mas você não é daí. Lembra do povo de Israel, que nascia no Egito, mas não era do Egito? Eles sabiam que ali não era o lugar deles. Eles iam para Canaã. Assim nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, não é, meus irmãos, tribulação que nos separa do amor de Deus. Não é angústia. Não é perseguição. Não é fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Aqui mesmo o apóstolo diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. O dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Será que Deus não estava olhando para João Batista quando ele foi decapitado? Será que Deus não estava vendo Tiago quando Herodes o matou? Será que Deus não estava vendo Jesus quando estava na cruz? Ou todos os nossos apóstolos? Todos os nossos mártires? Ou mesmo o primeiro mártir da igreja considerado, que é Estevão, ele não estava lá? Que loucura é essa dizer que nós estamos aqui, mas não vamos sofrer. Enquanto estivermos aqui, vamos sofrer. Vamos sofrer. Isso é o que a Bíblia nos diz. Ele diz que em todos os sofrimentos, ele diz, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, em tudo isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma coisa é ser vencedor e outra é ser mais que vencedor. Por quê? Porque antes que isso aconteça, já está vencido. Tudo que nós temos já está pronto, já está feito. Nós precisamos saber que há quase 2000 anos atrás, isso tudo foi vencido para nós. Tudo foi feito. Ele sofreu, ele morreu para nós e por nós. Portanto, é em Cristo e por Cristo que nós somos mais que vencedores. Recebemos tudo de graça e não podemos pensar que isso foi tão fácil assim. Ele diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, os poderes do inferno. Se a morte não pode me separar do amor de Deus, se a vida não pode me separar do amor de Deus, se os anjos não podem me separar, se os principados, as forças do inferno, o exército de Satanás não pode me separar do amor de Deus, os medos de hoje não me separam, as preocupações com amanhã não me separam, nem os poderes todos deste mundo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa que possa ser sido criada
nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, não há o que faça Deus desistir de você. Não há o que faça Deus não querer você. Tudo o que Deus fez e faz é para ter você de volta para Ele. Tudo o que Deus deseja é o arrependimento. Nós precisamos aprender a pregar o Evangelho. Em vez de anunciarmos condenação, em vez de anunciarmos inferno, nós precisamos anunciar que Deus se deleita em perdoar. Que tudo o que Ele fez é para que nós possamos voltar para Ele. Porque Ele nos ama e Ele derramou o seu amor para nós através de Cristo. Se nós não podemos enxergar isso lá na cruz, então nós somos os cegos mais desventurados que existem. Quando Paulo faz essa última pergunta, ele mesmo responde, ele não consegue deixar para você responder. Ele deixa que nada em toda a criação, nada, não há como me separar do amor de Deus. Eu posso rejeitar a Deus, mas eu não posso ficar separada do amor de Deus, porque Deus é amor. Ele escolheu me amar. E quando Ele me criou em amor, me chamando de volta para Ele. Mas Ele me deu a decisão, a capacidade de decidir. Eu posso rejeitá-lo, sim, mas nem por isso Ele vai deixar de me amar. Ele tomou todas as providências. Agora depende de mim, de eu aceitá-lo. Por isso, você que está me ouvindo, vá num lugar, abra o seu coração e se renda a Ele. Porque Ele sozinho é o amor. Olha, eu não estou falando aqui para você de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus. Você cria alguma coisa, você ama aquilo. Deus criou você. Ele ama você. Ele quer você para Ele. Só você pode dizer, não te quero. Tu não existes. Mas isso ainda não fará com que Ele deixe você. Ele continuará querendo. A Bíblia diz que Deus se entristece na morte daquela pessoa que morre sem estar com Ele. Porque é perda. Mas Ele se alegra na morte dos seus filhos porque voltam para os braços dele. A morte já não nos separa de Deus. Como a vida não nos separa. Nada. Apenas nós podemos decidir. Que você neste momento possa decidir que você quer esse amor, que você quer esses braços, que você quer essa vida eterna, que você possa aceitar, se entregar, se render e nunca pensar que por causa do pecado que você comete, Deus desistiu de você. Não há o que possa separar você do amor de Deus. Nada. Ele diz aqui, eu estou bem certo de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. É preciso que você saiba disso. Quando você ler agora Romanos 8, principalmente a partir do versículo 31, você vai examinando com calma para ver se isso tudo é despertado dentro do seu coração. E que você possa se render a este tão grande amor que Ele quer de volta. Não importa o que você faça. Ele quer você, porque Ele o fez para Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.
faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.